de 2023, mais um momento de prosa, de recordar das coisas do passado com alegria, recordar é viver e com música boa, né? Nós temos aqui na casa do seu Isílio Piran, né? E a Salete. E hoje nós vamos conhecer a história deles, né? Conhecer a história de vida e vamos lembrar com alegria. E nós vamos também, vai ter momento que nós vamos cantar, vamos recordar as músicas de antigamente, né, dona Salete? E a Romilda tá aqui, a gaiteira. E a paz de Jesus é sempre com você. E a paz de Jesus é sempre com você. Ter por muita paz no coração, você me ajuda e ter por muita paz no coração, você me ajuda. Falar o seu nome completo. É Isílio Piran. Isílio Piran, acho que todo mundo lembra do seu Isílio Piran, né? Tanto meu nome é Salete, Pavan Piran. Aí trabalhei na prefeitura aqui do estado. Olha, e o seu Isílio, ele trabalhava na prefeitura com máquina, né, seu Isílio? Máquinas, primeiramente com caminhões. Há 36 anos trabalhei. 36 anos, nós vamos conhecer essa história do seu Isílio. Eu ia antigamente, quando primeiros 2 caminhões, como eu e o velho do Rio de Pauli, que peguei os 2 primeiros caminhões e fomos buscar em Curitiba. Eu sou do Rio Grande, a gente se conheceu em Rio Grande, em Itatiba do Sul, pertencia a Aratiba. E o senhor é natural de? De lá também, de Lá do Aratiba. Jubaré, finalmente, ele morava no povoadinho Jubaré. Num povoado. E vocês eram pertinho? Sim, então? 7 quilômetros longe. Eu morava no povoado e ele morava mais no interior. Eu em Itatiba. Salete, quantos filhos vocês têm? Nós temos 3 filhos. 3 2 mulheres e um homem. Um filho A homem. Silvana, o Silvio e a Simone. O Silvio vocês conhecem. Silvio Piran. Ele trabalhou nessa rádio aqui no Sado. É verdade, Silvio Piran. Ô, Silvio Piran, temos aqui na casa dos teus pais, olha aqui, vamos conhecer a história deles. Quantos netos vocês têm? Temos 4 netos, 3 homens e uma mulher. Que sabe o nome? Lembra do nome? Sei. É Wesley, Felipe, Luiz Henrique e Larissa. Olha, e vocês... eles gostam muito do vovô? Gostamos. Que coisa boa, né? E a Neto é bênção de Deus na vida da gente, né? E a gente gosta muito deles, né? São presente de Deus pra gente, Presente né? de Deus, né? Os irmãos você tem? Nós somos 13 irmãos. 3 irmãos. 13. A maioria estão aqui no Brasil. Tem só uma irmã minha que é fileira. Ela está na França. Ah, tem uma irmã fleira. Aí, das mais velhas, ela? É mais velha. Ela está com 84 anos. Como que é o nome dela? Irmã Maria Stefânia. Daí os outros irmãos, você lembra o nome deles? Sim, tem o Vamos ver, vamos testar a memória do seu Vamos ver se tu lembra, pra ver se tá. Pedro, que vocês conheceram. O que é Pedro, o professor Pedro, Isso. né? Daí tem o Dionísio, daí sou eu, né? Daí tem o Valério, o Aldérico e o Luiz, de homem. E daí, velho, a Maria, tem a Josefina, a Regina, Daí a Fiorinda, e essa aqui é a irmã. essa que é a irmã, é a Lícia, a Lúcia e a Lourdes. E a Lourdes. Ó, estão com uma memória boa, né? Estão lembrando. Eu me lembro dos meus irmãos. Viu? E a dona Salete, quantos são na família da... Olha, minha mãe ficou viúva, eu tinha 1 aninho e pouco. Meu pai faleceu com 33 anos, então a minha mãe ficou viúva, ela tinha 3 filhos vivos e 1 morto. E estava grávida do meu irmão, esse ali, o Narciso. Então, no caso, nós temos 5 irmãos, né? E daí ficou o Osvaldo, o Geraldo, eu e o Narciso. Mas o Geraldo, meu irmão, faz 10 anos ele faleceu numa ação. A gente agora somos só em 3, né? Mas... 4.
E a sua mãe casou depois? Não casou mais. Nunca mais casou? Não, ela Criou, falou- criou os filhos Criou os sozinha. filhos lutando, foi uma mãe de exemplo. Ela Ela fez o papel de pai e de mãe. fez, ela costurava, fazia permanente, ela sustentou nós com o suor dela, trabalhando, e sustentou nós com muito orgulho. E você veio do Rio Grande, que idade? Não, nós viemos eu saí do Rio Grande com 19 anos, porque eu conheci ele, eu tinha 15 e ele tinha 19. Daí a gente namorou 4 anos e daí quando eu tinha 19 e ele 23, a gente casou e saímos do Rio Grande e viemos em Santa Catarina. Moramos em Santa Catarina, porque a Coronel Freitas. O lugar o povoado era Jardim Nobre. É nós perto de é. Chapecó, né? É, Coronel Chapecó. Freitas. E daí a gente veio aqui, já tinha a Silvana, daí com uns 2, 3 aninhos, quando a gente veio aqui para o Paraná, fomos em Nova Sim. Prata, e Nós depois fomos morando em viemos... Nova Prata quando viemos de lá. E depois Sim. viemos aqui para o Santo, então é anos. A gente já é 56 anos de casado. Sim. Não, é 55, mas agora esse ano vai fazer, em novembro, vai fazer 56 anos. vai fazer. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, Tá bom. tá? Lá onde vocês se criaram, lá. A família do seu exílio e a senhora se conhecia ou não? Não, eu conheci ela quando ela tinha 15 anos, né? Mas você não conhecia a família dela ainda? Eu conhecia os parentes, mas eu não eu conhecia a mãe dela. Porque quando Porque ela tinha o sua meu mãe. irmão casou, o Pedro, Aham. casou com uma A minha tia. tia. A tia. A Alice, a Daí mulher eu do conhecia Pedro. a mãe dela. Ela era pequenininha, né? Sim. Naquela época. Daí eu não conhecia ela, né? E nem os irmãos dela. Uhum. Eu não conhecia. Conhecia só a mãe, que Sim. o falecido pai fez uma festa lá e convidou todos os parentes por parte dela, Sim. da Alice, da minha parte também, né? E daí vocês se acharam aonde? Num baile. Num baile. Num baile, Num a gente baile? se conheceu num baile, é. Que idade você tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos, o senhor tinha quanto? 19. 19. Foi o dia que vocês se acharam daí, É. se conheceram? Já Não, já daí se daquele conheceram? dia a gente só se viu. Daí o recado veio durante a semana. Alguém me mandou pela uma moça o recado que O senhor mandou um recado pra ela? Mandou o recado. Ah, exato, Zia. Agora nós vamos ver essa história. né? Naquele tempo, quando eu tinha 15 anos, a gente morava lá, era um lugar muito abençoado por Deus. Nos domingos tinha matinê, tinha baile, era um tempo Animado, de tudo. juventude, era um tempo limpo, um tempo bonito, aqueles namoros bonitos. E daí, naquela época lá, quando eu tinha 15 anos, lá no clube, tinha lá na cidade, eles resolveram fazer um baile de vestido de chita. Então, cada moça que tinha vestido de chita, cada uma tinha que fazer o vestido com babados, assim, bonito. Cada moça fazia um vestido diferente da outra. E com um pedacinho do tecido, a gente botava num envelope, e nós éramos 15 moças que fez isso. E daí a gente botava num envelope, o rapaz que vinha no baile por primeiro, comprava um envelope com o lencinho dentro, mas ele não sabia de quem que era. Aí, quando eles venderam tudo, que começou o baile, então eles botaram as moças tudo do lado do salão e os rapazes tudo do outro. Deram ordem que eles podiam abrir o lencinho. Aí eles abriam o envelope, Olha, eles abriam o envelope e dentro estava o lencinho e eles conferiam com o vestido da moça. olha e daí, que legal. foi muito lindo. Eu disse, tinha que fazer agora isso aqui, né? Mas fazia assim sempre ou era Não, foi um um baile especial que eles inventaram fazer isso. Daí então eu sei que naquele baile a gente dançou bastante e tudo, e ele não veio dançar comigo, mas eu podia olhar para ele, ele estava me olhando. Eu dancei muito. E aquela ele noite. não pegou envelope? Quando chegou, ele tinha vendido todos os Já envelopes. tinha saído os envelopes. Inclusive perdeu, mas perdeu na hora, depois ele... Depois fiquei no baile, né? Mas No daí, baile fiquei. a minha mãe sempre que acompanhava, naquele tempo as moças iam nos bailes acompanhadas, a minha mãe levava eu e as minhas primas no baile. E Sim. daí naquele baile eu dancei que na minha vida nunca tinha dançado tanto, não dava tempo de sentar que vinha já outro convidar, foi muito bonito aquele baile. Daí eu lembro que eu estava olhava para ele, ele estava numa mesa lá, olhava para mim. Daí eu até disse para a empregada da minha tia, que estava junto, eu disse, se aquele cara quer dançar comigo, está na vez, mas naquilo vinha outro. Eu sei que passou, fui para casa sem saber quem que era. E no domingo de manhã, eles iam levar o pessoal para a missa, e nós morávamos em frente, numa encruzilhada, e o cara deles parava na frente de uma caminhonete. Sim. E daí eu vi ele estava no volante. Daí eu falei para minha mãe, ó, aquele rapaz ali é pirando. Por causa que a minha tia Alice já tinha casado com o Pedro. Tá. Só que nós, assim, só tinha esse conhecimento que ela casou com o Pirã, mas não sabia, né?
E daí naquele dia, no dia seguinte do baile, eu descobri que ele era da família Piranga. Naquela semana apareceu uma moça que vinha sempre para a cidade e ele mandou recado. Que primeiro encontro ele queria conversar Mandou um comigo. recadinho pra ela, pra ela Salete. Mandei um recado, E daí- uma carta. Ah, o senhor escreveu uma carta. E Eu daí vi que mand- tinha nessa carta, seu. Mandou Cecília. dizer que queria- Como é que estava escrito nessa carta? Mas eu não me lembro mais. Mas, eu lembro mais. Eu Não, ele ia dizer que queria conversar comigo no primeiro encontro. Daí a gente se encontrou e daí veio conversar comigo até num dia que era um dia santo, dia 8 de dezembro, que é um dia santo, né? Sim. Eu estava na rua andando, eu ia na casa de uma minha amiga, ele estava assim parado na porta de um bar, daí ele veio atrás e me acompanhou e também foi que continuou nosso namoro, né? Olha Eu, só. durante o tempo que eu namorei ela, eu viajei com um caminhão. Trabalhei com um caminhão de transporte, né? Ia para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Na época que Eu fiquei estava. 2 anos trabalhando com esse caminhão, né? De um cunhado meu, né? Então o senhor sempre foi motorista, então? Mas eu namorava ela. Aham. Mas eu namorava só ela, não namorei, Não namorou ninguém Ele mais. foi Não, sincero. É bem fiel mesmo. Ele foi E sincero. depois eu saí do caminhão e voltei, e daí nós casamos. Vocês casaram lá no Rio Grande. Lá no Rio É Grande. lá no Rio Grande. E como é que foi o casamento? Foi bom. Foi aquele tempo assim, fazia uma festa, foi um casamento de tarde a gente casou, né? Foi na casa do pai dele, fazia uma janta, né? Ah, É, Jana. casamento era na igreja de Itatiba, onde eu Foi de morava. noite o casamento. Onde eu morava em Itatiba, foi feita a janta. Assim, o casamento e a janta no interior, 7 quilômetros para frente, que ele morava 7 quilômetros mais adiante. De noivo e noiva. Ah, sim, E Guilherme. daí vocês foram. Legal. E como que foi o namoro daquela época, seus Olha, a gente se comportava muito. E eu respeitava muito também. Você tinha medo da mãe dela? É. Tinha medo. Tinha acho que receio? sim. A gente ficava com medo. É, né? Porque eles eram bem Porque não exigentes. tinha É. o pai disso. É. Aquele, Ainda mais, né, aquele que- tempo eu era pegar na respeitava. mão só. Olha lá, E né? pegava na mão? Pegava. Não. Pegava na mão. Claro que pegava Mas na mão. depois, mais É, tarde, mas no né? começo não, mas No pegava na começo, mão. não. Só que era um namoro limpo, não tinha nada de sacanagem, né? É, E quanto tempo vocês namoraram? 4 anos. 4 anos. Daí E eu foi saí lá. viajar e ela ficou me esperando. Fiquemos Até eu um voltar. ano mais ou menos Dois- noivos. Quando dá 3 anos de namoro, daí a gente noivou, ficou mais ou menos um ano noivo de casou. É, bastante. E naquela época, assim, os pais levavam bem na. Ah, sim. Naquela época também, desde ir na igreja, era assim, as mulheres de um lado e os homens do outro. A mulher, a solteira, usava véu branco e a casada o véu preto. E nada no tempo de aula também, as meninas separadas dos meninos. E na igreja também era separado, era Casaram e ficaram morando lá ou já vieram morar pra cá? Daí? Não, a gente casou e daí já veio em novembro, a gente casou dia 25, quando em dezembro a gente já veio morar em Santa Catarina, né? Santa Catarina. É, junto com a Eu já morava, Sim. tua mãe veio junto. Veio junto, nós moramos uns 2 anos, 3 com a mãe, para depois nós ter a nossa casa daí. Casa Como daí. é o nome de sua mãe? É, Orfila. 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 E os seus pais, É Vitório Pirano. E Alice Pirano, minha mãe. tiveram os filhos lá ou vieram ter os filhos pra cá? Não, eu tive só a Silvana que nasceu em Santa Santa Catarina. Catarina. Daí a Simone e o Silvio já nasceram aqui em Salto Colombo. Qual que é a sua profissão? Eu fui agente educacional, um servente da escola, né? Mas assim, agente educacional Aqui. aqui. E o seu... Eu fui motorista na prefeitura, antes eu já era motorista. Mas na daí antes prefeitura, o senhor era motorista particular, assim, era um trabalho seu, trabalhava na roça. na roça. E daí nós tínhamos um caminhãozinho e eu puxava frete lá da puxava colônia, frete. reunia feijão, um porco, Sim. e puxava na cidade, né? Aham. E depois eu fui viajar com um caminhão grande, né? Que daí eu viajava. Depois de casado, eu vim morar em Santa Catarina, eu trabalhei na roça. Eram 2 anos, né? É. Daí viemos para Nova Prata, eu tinha um caminhãozinho ali. E trabalhei com aquele caminhãozinho também. Daí vim para o Sado do Lontra, e daí o Idalécio Peró e o João Maria ali que
levaram para a prefeitura. É. Porque não tinha motorista naquela época, quase. Era bem Muito pouco. difícil, né, conseguir. E daí eu fiz um teste e eu fui o primeiro chamado. Eu e o Durville de Pauli. O pai fiz mais 2 concursos em Cascavel e em Curitiba com máquinas. Máquina pesada. Pesada. Daí, né? Daí você fazia o que? Chão de... Chão de casa e açude. Puxar caminhão de noite, que antigamente era só estrada de chão. Mas chamava assim de noite pra... Sim. Mas via na Horas casa, da noite vinham chamar. a noite inteira. Ia Desatolar os caras, aquele tempo Então o não senhor tinha tinha que sal. ficar meio de plantão pra poder Quando vinha me chamar, eu tinha que ir. socorrer. Socorrer com o caminhão, com a máquina, puxar esses caminhões que era da sadia, né? Então eles tinham que levar os frangos, né? Na viagem. E daí eu fazia durante o dia fazia Murundu, fiz para vocês também, ali em Sede da Luz, aquela base larga. Antes era Murundu, né? Que eles Murundu. faziam aquelas valetas no meio da Isso, terra, assim, É, pra Deixava com uma turinha a assim, terra, né? Isso, para segurar a água. O senhor que fez a nossa lá? É eu que fiz. Foi Eu o me senhor? lembro bem, não sei se era, hoje está falecido, se era o pai do Martinho. O seu Neco Cavalheiro. O terreno era dele. Era um nominho, ele brincava. Sim, é conversava, brincalhão ele. brincalhão. Eu me lembro dele. Olha só, e ali na região aqui o senhor fez... Fiz para todo mundo. Olha só. Fiz para todos. E não só lá, em outras comunidades também. Outras comunidades, tudo, o município inteiro. Era o vermelho que... E trabalhei na saúde 1 ano também. De motorista. De motorista eu levava os doentes, né? Trabalhei 1 ano. Tempo do vermelho. O tempo vermelho. Que era prefeito. Né? E depois trabalhei com máquinas. Quase sempre com máquinas. Então, assim, um total de quantos anos que o senhor trabalhou? 36 anos. 36 anos Na prefeitura. E voltando lá na diversão que você estava falando lá dos bailes, que era animado, o senhor também ia nos bailes? Era dançador, mas agora não. Agora faz anos que eu Não dança mais agora? Não, por isso Mas que- você dançava bem. Dançava, sempre Mais ou mesmo. menos. Não foi muito dançar. Faz hoje em dia daí? É aposentado? Agora fica em sou casa? aposentado, eu cuido do meu lote. E planto, eu colho feijão, milho. Ah, é? Mandioca. Opa, já é uma terapia boa e ajuda, É né? grandinho, vai até lá em cima. É um capricho esses nossos velhinhos aí, ó. É. Tanta coisa. Então, a diversão naquela época, dona Salete, ele tocava um conjunto com Era cavalo. gaiteiros com pandeiro e violão. Gaita e violão. Gaita, Gaita e violão violão. e pandeiro. Pandeiro. Vivo mesmo. Vocês lembram de alguma música daquela época? Mas olha, eu cantava tanta música, aquela eu nasci para te amar. E tem muita Eu música. nasci para te amar. Que bonito amar na vida. Que bonito é querer ver. Amar sempre em segredo. Sem contar para ninguém. E aquela época os bailes não é que nem agora que começa meia-noite, 11 horas. Aquela época que ela virava meia-noite, eu estava no anoitecer começava o baile. E a gente já ia, dançava, lá para meia-noite, um pouco mais, o baile acabava. Ia cedo pra cá. Não era que nem Já agora. termina de manhã Não, cedo, é, né? agora- 6 horas. Teve os filhos, foi fácil assim pra criar os filhos? Ah, não foi tão difícil também. A gente sempre lutou na vida para ter as coisas, né? Assim, não deixou passar fome, mas também não tinha abundância muito, né? Sim. Sempre controladinho, né? Também depois que comeu. Antes a gente vivia da roça, vendia o produto, as coisas que tinha, um porco, uma coisa assim, e a gente vivia. Passava, nunca deu de passar fome, sempre deu para viver. E depois que a gente foi funcionário, então eu sempre vivia com o meu salarinho, né? Nossa. Sempre lembro que às vezes o salário era pouco, eu tinha que levar controladinho, mas comidinha não faltava. Não. E eu lembro que o Silvio um dia eu queria comprar para ele um agasalho. Que eu tinha visto na Bortolini um agasalho muito bonito, verde, de plush, assim. Mas o meu dinheiro estava curto, eu não sei se eu tinha dinheiro para comprar aquele agasalho. Aí cheguei no trabalho aqui no colégio Jorge de Lima e
e disseram que tinha havido um aumento. Mas eu fui reto pegar o agasalho para aquele Olha, piá. que felicidade da mãe, porque né? era assim que a gente conseguia as coisas. Daí ele queria tanto um violãozinho também, às vezes não tinha condições de dar. Um dia eu consegui comprar o violãozinho, o cavaquinho, que ele tem até agora, ele mandou reformar esse cavaquinho, que é a relíquia dele. De tão contente que eu pude comprar o cavaquinho para ele, ele deu febre de noite, de alegria. Nossa, que Então, emoção. então era assim, sempre uma coisa que não faltava, mas não sobrava. Era Dava a deixadinha. sempre Queria que era. visse o cavaquinho dele, o violãozinho que ele tem Ele hoje. reformou agora, ficou Ele muito E bonito. ele toca. Ele toca, tá com um pouco de Toca gás. violão, eu dei um violão para ele. Um pouquinho assim, né, pra você virar um pouco, ele Eu aham. dei um violão, mas daí O seu trabalho, o senhor trabalhou com máquina ou na saúde, alguma história que o senhor lembra, assim? na saúde a gente ajudava muito, e até os idosos a gente tinha que levar e acompanhar eles no hospital, para entrar no consultório, pegar para a mão e ir levando, né? Com calma que idoso é idoso. O senhor ajudava também. Ajudava bastante. Era eu e o Lili Jardim, conheceu? Ah, sim, o Lili. Era nós dois os motoristas. O senhor lembra alguma coisa que marcou muito você? Olha, tem muitas coisas. Vai lembrar na hora, nem lembra também, né? Quando a Nova Prata pertencia aqui e nós parávamos 20 dias lá e 20 dias para cá. E daí metade de Nova Esperança pertencia aqui. Tudo pertencia tudo para aqui. assalto, Tudo né? aqui. Tudo. Aham. Então nós parávamos bastante lá para a costa de Iguaçu, pousava para lá na casa dos colonos. Ah, na casa dos colonos. Eu vim de a pé lá da Santo Caxias, sabe onde que é o Santo Caxias? Sim, Da aham. Uziba. Sim. E já vim de a pé, eu, falecido Denise Molinari, e mais o Bonino, Uhum. e mais um motorista, o velho Durvilho de Pauli, que era tudo estrada de chão. Daí tinha que. Os caminhões não vinham, né? Daí viemos de a pé. Saímos o sábado de tarde, umas 3 horas mais ou menos de lá, chegamos em casa de madrugada aqui. Meu Deus, Mas é era só longe. barro, né? Só Não, barro? não Estrada de tinha, chão, não tinha asfalto, não tinha calçamento, nada. Sim. Quando eu entrei na prefeitura, eu ajudei a puxar todas essas pedras aqui da avenida, aqui, e era tudo estrada de chão. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes cantei pra você. Hoje é minha morada, é minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, não via mais toda vez que te ver. Tão bonita e tão tão a mocinha da cidade. Tão bonita e tão tão uma vez como uma moreninha na querer ver. Uma vez como uma moreninha na querer ver. Continuando a nossa prosa aqui, então, né? Recordar as coisas Sim. com alegria, né? E cantar umas músicas para alegrar, né? É. Então, Dona Salete, naquela época, como que era o estilo, como que era a vida de quando a tua mãe criou vocês, daí que ela era sozinha, né? No tempo que a gente foi jovem, assim, a gente não tinha televisão, não tinha geladeira. Era assim uma vida, a gente levava a vida numa boa. Até eu tenho saudade daquele tempo, mas foi assim difícil. Naquela época a gente não achava difícil. Não achava difícil, Não porque achava era o que difícil. tinha, né? Daí, colchão era colchão de palha. A gente, quando tinha tempo, desfiava as palhas, botava no colchão, de manhã levantava, ia lá e mexia aquelas Arrumava a palhas. cama, Mexia aquelas palhas dentro, botava aquela. E os lençóis também eram feitos naquela época, vinham os açúcares dentro em sacos grandes. Aham. Eu lembro que a minha mãe costurava 4 bolsas e fazia o lençol. Naquela época das bolsas era de açúcar. feito de bolsas de açúcar, não é? E daí a gente lavava e deixava de noite posar numa grama assim fora
ficava branquinho. Ficava bem, como é que eles diziam? Alvejado. Alvejado. Bem branquinho. Então foi assim, dormir no chão de palha e lavar roupa também. Eu lembro que a gente puxava a água do poço para lavar roupa, aqueles poços rodeava, Nossa, rodeava. e era fundo, tinha que Fundo. rodar. Enchia, saboava a roupa, depois trocava a água para torcer a roupa. Era tudo assim. Então era... E não tinha essa história de a gente tem agora sapólio, essas coisas para esfregar as talheres. Naquele tempo a gente esfregava as talheres, era tudo com a cinza. Ah, com a cinza. Com a cinza a gente lavava, esfregava as talheres, ficava as talheres brilhosas. Até uma mesa assim, a gente esfregava. Me lembro que nós tínhamos uma escada bem alta, de 13 e 14 degraus. Eu lembro que eu esfregava aquela escada tudo com cinza, deixava ela branquinha, né? E a mesa também bem branquinha, mas com cinza. Não tem nada de sapólio, esconjilhaço, essas coisas. Era aquele tipo. E também não tinha geladeira. Então, vamos supor, principalmente no sábado, a gente queria ter a galinha morta para o domingo de manhã. Para não ter que limpar domingo de manhã. Então, a gente tinha aquele poço fundo, a gente caneava a galinha bem limpinha e botava ela dentro de um balde e segurava ela para cima da água, sabe? De manhã tu tirava dela, era que nem tivesse tirado numa geladeira. Daí você pendurava dentro do balde. Tirolava a corda do poço, Ficava fresquinho. e daí botava a galinha assim, a limpinha, né? Olha dentro só. do balde, e aquela aí ficava por cima da água, assim. Daí então no domingo de manhã a gente levantava, puxava pra cima, fresquinho estava lá. a galinha que nem tivesse matada na hora, Meu Deus, gelada. veja. Então foi assim naquela época. Mas E o foi fogão a gás? fogão na lenha, a gás. Fogão a lenha. A gás fui conhecer aqui no Paraná. Usava o chimarrão naquela época ou só café? Chimarrão, café. Meu pai tomava bastante. Eu não tomava, mas ele tomava. Os antigos tomavam. Mas era do café também, ou não? Café era menos. Não era muito? Menos, não era muito. É. E daí eu Mas era chimarrão. me lembro que casca de cacau minha mãe fazia tipo chocolate, né? Ficava que nem chocolate, a gente fazia aquele chá para tomar de casca de cacau. Os palitinhos de erva também davam um chá gostoso. Eu sei que não se Aproveitava tudo. Tudo era aproveitado, era maravilhoso, era E era naquela bom. época tudo que fazia era gostoso, Tudo. né? Nós Natural, né? tínhamos engenho. Engenho de cana? Aquele de moer O pai dele. cana. Ah, Nós vocês lá, faziam melados? fazia melado, açúcar, nós não comprava. Então só comprava a erva mate e Sal. sal Era pouco. e farinha. E os Marcon que tinham moinho. Eu ia no moinho lá nos Marcon, tocado a pedra, aquele moinho de milho Ah, e de trigo. Daí era tocado com água também, era perto do rio Paloma, o Rio Grande, né? É, que nem o rio Tijipe, mais ou menos. sim. E daí eles tinham aquele canal que ia lá onde que eles tinham um galpão lá que fazia, e todo mundo ia no moinho lá. O Antônio Marcon e o João Marcon vieram de lá onde que eu morava, nós éramos vizinhos. E veio morar pra cá também. Eu ia no moinho lá. E eles vieram. Moreram aqui. Olha. O João, Tem vocês muita conheceram? gente, sim, muita gente de lá, né? Que veio. E tem mais um Marcon aqui embaixo. O colono caminhava porco e pintava tudo, deixava dentro de uma lata, né? Ia tirando. A gente fazia salame. Salame, E daí o salame. falecido pai tinha muita prática, ele fazia aqueles ussacói e tinha um porão grande de material. Fica fresquinho daí nos porão, né? Tudo com aquelas Tudo varas, pendurado, fazia aquela fumaça para não ir sim, rosto, fumava tudo. até ele secar um pouquinho, né? Que até hoje eles fazem aqui também. E é tão gostoso aquelas carnes, né? E daí fazem aqueles sacóis redondos assim, é pura carne, né? Sim. Carne da melhor, né? Só rádio para escutar. Eu lembro bem que a minha mãe, quando de noite ela costurava bastante, que ela pegava a costura para fora, daí eu e o meu irmão, o Narciso ali, nós cantava de noite que os vizinhos ficavam, nós cantava. Ela ficava costurando e nós fazia companhia para ela, nós ficava... Você lembra algum verso daquela época? Nós fazia trova na hora, nós inventava Olha trova. só, Nós tem a cabeça nós se boa. entretia com isso. Falar com ele, pode pedir que é isso ali. Então foi, como eu digo, tem horas que eu penso, eu tenho muita saudade daquele tempo. Mas teria que voltasse aquele tempo. Aquele tempo, nós não tinha medo de deixar as casas sozinhas, nós não tinha medo de pensar em ladrão, de pensar... Não tinha essas Deixar as portas abertas que ninguém ia lá não mexer. tem essas maldades que tem agora, que tem que se cuidar.
Com tudo a gente tem que se cuidar. Naquela época era uma coisa livre, era outro respeitava nível. mais, Tudo né? respeitado, era diferente, era muito bom. Tenho saudade daquele tempo. O que que hoje, tipo, o nosso bate-papo, o que que vocês acham? Maravilhoso, isso ali foi uma benção que a senhora está fazendo, Recordar, né? ajudando as pessoas. Quantas pessoas depressivas, sai a depressão, sai os pensamentos ruins. Tu tá aqui preocupada, tu sai, vai lá, fica umas 2 horas lá, vem pra casa já com a cabeça Na diferente. musicoterapia, né? Musicoterapia é muito bom. E a então, gente, quando começa a recordar as coisas É. boas da vida, é gostoso, e né? fazer visita nas casas, assim, muito bom. Nota 10 pra vocês, muito Que bom. nós não vamos. Você tem um neto que toca gaita, então. Então eu tenho um É neto que aquele toca lá. gaita, ele tem nome Luiz. Luiz. É, Luiz Será é- que o Luiz não vem tocar uma Eu gaita? acho que ele vai pra vir. nós? Ele Chega veio pra cá. ele- E vai ter mais um gaiteiro junto com nós, que é o neto, né? É, Luiz, né? Luiz Henrique. Neto Luiz. É. E os pais estão ali assistindo porque Tem a rosa tão desolhada, foi o sereno da madrugada. Que tem a rosa tão desolhada, foi o sereno da madrugada. hoje o dia da prosa com música aqui na casa. Depois destilei uma igual a zona. Mesmo pra mim que já tirou de azul. Levantei o braço e mandei o lançado. E além de ter que já tomou berrando. Em poucos segundos levantou castrado. Rebateu o chifre e saiu trouxe. A cachaça na chuva relusa a memória. Vai ficar na história onde eu fui daqui. Me desculpa que eu passar pra mim agora. Um verso de Santa Itacuri. Animado aqui. Então vamos ouvir aí a Larissa e o Luiz. Todo divertimento, sou lançado, tento me agrada a festa antiga. Lembranças boas do meu tempo, de só se conta a frente dessa casa no meio dessa Paris. Mais um gaiteiro lontrense aí, ó. É, Romilda? Mais um gaiteiro aí, né? Passava a noite andando, que se tocava e o fandango só parava depois que clareava o dia. Vamos moçada que o baile está animado, quero ver quem é que dança aí. Já tá um parceiro ali, o neto participando. Aí, estão animando aí o encontro aqui da prosa e música aqui na casa do seu Luizinho e a dona Salete.